aí, devoto? Estamos ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva, só não se esqueça, tá? De ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Aqui a adesão é zero, meu amigo. E se você precisa, necessita, meu amigo, de uma proteção veicular de verdade, é aqui. Primeira coisa que eu vou te dar é proteção contra furto, roubos, acidentes, proteção para vida. Se você faltar gasolina, eu tô lá. É 24 horas à sua disposição e isso você só encontra no lugar, é aqui comigo, na Carvisa. A Go Life Saúde é a melhor assistência de saúde do mercado. São R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e muito mais ao seu dispor. Afinal de contas, auxílio exame e auxílio consulta, nós também temos planos individuais e planos para a família toda. O link está na descrição. Pensou? Pensou na Go Life, rapaz. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito que você tanto merece. Aqui na Limpa Nome SA, se você tiver com o nome negativado, nós tiramos o seu nome. E assim você pode concorrer a vagas de empregos, você pode voltar a ter cartão de crédito, tudo é aberto para você a partir daqui. O link está na descrição. E lembre bem, de R$ 1.500 por apenas R$ 599. É isso mesmo, de R$ 1.500 por apenas R$ 599 por mês. Nós fechamos com você na Limpa Nome SA. Pizzaria Guarani, sabor, qualidade, preço e tradição, tudo num lugar só. São 24 horas por dia te atendendo, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada também. O link tá aqui a seu dispor, não jogue fora essa oportunidade. Pensou no salgado, pensou numa pizza, você pensou o quê? Pizzaria Guarani. Querendo comprar um celular? Ah, rapaz, é aqui com a gente da Eletromi. Afinal de contas, na Eletromi você vai encontrar o seu novo celular. A Eletromi tem Xiaomi, Realme e outros aparelhos. Nós temos também para você o iPhone, rapaz. E tudo original, com garantia e certificação. O link tá abaixo. Estragou seu celular? Nós também damos a manutenção. Parcelamos de 10 vezes e entregamos em toda Minas Gerais. Pensou na hora de comprar um celular com gente de confiança? É aqui na Eletromi. Bom, bora falar de Galo e bora começar falando do Museu Atleticano. Senhoras e senhores, o Galo vai ter o seu museu, né? Como vocês bem sabem, deixa eu pôr no Instagram do canal Alvinegro pra vocês e tá aqui, ó. Portaria Cefic Ministério 461/2025, publicado no Diário Oficial da União nessa sexta-feira, homologou 32 projetos culturais aptos a captar 59.300.000 via Lei Rouanet. As propostas abrangem artes, ciências, músicas, artes visuais, patrimônio, museus e humanidade, com prazos de captação que vão de 4 de julho até 31 de dezembro. Aí tá aqui, ó. Museu do Atlético Mineiro, fase 1, Centro Atleticano de Memórias, Belo Horizonte, valor aprovado, R$ 2.739.912,97. Instalação do Museu do Galo na Arena MRV, com projetos de arquitetura, museografia e acessibilidade. Todos os projetos podem receber doações ou patrocínios até 31 de 2 de 2025, com renúncia fiscal de até 100% para incentivar, conforme artigo 18, Lei 8.313/91. Empresas interessadas a apoiar a iniciativa mineira, especialmente o Museu do Galo, já podem procurar os proponentes. O que isso significa, senhoras e senhores? Vamos lá. A Lei Rouanet, ela abre para que as pessoas não paguem o imposto de renda, pessoas que eu falo jurídica, né? Porque elas não paguem impostos para poder colaborar. Então, em vez dela pagar ali, exemplo, 1 milhão de imposto, ela vai lá no museu. E, cara, isso vai ser preenchido assim, ó. Porque é muito atleticano rico, é muito atleticano milionário. Você que tem um amigo atleticano que é milionário, que é rico, que é a empresa dele, indique, cara. Porque em vez dele dar pro governo, que só vai roubar, você dá pro museu, que vai construir um negócio legal, que vai gerar emprego. Porque, gente, é o Museu do Galo, beleza, vai gerar empregos, vai gerar renda pro Galo, é muito melhor que gerar renda para esse governo safado e corrupto, todos eles são, né? Que estão sempre em volta da gente. Então, bacana demais, fiquei muito satisfeito com isso, que o Atlético consiga fazer a captação. Eu não sei até quanto que pode, como é que funciona devidamente, mas assim, sei que grandes empresas todas o fazem. E, gente, nós estamos lotados de grande empresa aqui de atleticano, né? Lotado. Então, assim,
Eu acho que no minutinho nós vamos matar a pau aí e vamos resolver esse problema. Estou muito feliz, estou muito satisfeito. O museu dentro da Arena MRV é muito importante, gente, porque o que a gente tem que fazer com a Arena MRV? A Arena MRV tem que ter um centro de encontros atleticanos. Primeira coisa que eu acho que é um erro gigantesco é de segunda a sexta a gente não ter feirinhas na Arena MRV. Tem que ter feirinhas, artesanato, tornar ali um ponto de encontro. Vai ter o tour da Arena MRV, tem que construir estátuas naquela parte lá, junto com o Galo de Ferro, tem que construir lá estátua do Hulk, estátua do Reinaldo, estátua do Dadá, Mário de Castro, etc. Tele Santana, Cuca, que, né, é o multicampeão, tem que ter as suas estátuas lá, para poder virar um centro de visitação também, do próprio Tour do Galo, visitar. O tour começa aqui, gente, vamos lá fora, vamos fazer uma visita, e depois vai para a Arena MRV, vai para a Loja do Galo, etc. Vai ter um restaurante lá dentro. Então, assim, tem que buscar e fazer acontecer, não é mesmo? Eu acho que isso que é o importante, isso que é o diferenciado. Bom, base, mapeamento. Olha só o que o novo diretor da base do Galo falou sobre mapeamento de jogadores. Saca só. Ampliamos, nós trouxemos novos profissionais. Nós temos hoje o André Veloso, que é o coordenador de scout. Ele estava no futebol profissional do Flamengo. Trouxemos um novo scout para o Rio de Janeiro, um novo scout para São Paulo, que estava no São Paulo. Nós colocamos mais um scout aqui em Minas, já temos 5 scouts. Um deles é até o Hernanes, atleta do clube. E nós estamos mergulhando cada vez mais. Temos um alinhamento muito grande com o SIGA do profissional. Antigamente o Weber, né? Mas a gente segue com todos os profissionais que estão lá, o Picchione, enfim, o João Gino, e a gente está sendo bem agressivo. Então nós trouxemos já algumas peças para o Sub-20 que a gente entendia que eram pontuais, e todas elas mais jovens, ou seja, atletas principalmente de 2007, que nós vamos ter 2 anos para poder prepará-los para a ascensão ao futebol profissional, e nas idades mais jovens também. Eu costumo brincar que ninguém faz omelete sem ovos, né? Então eu posso ter o Guardiola na minha base, que se eu não der matéria-prima, ele não vai conseguir desenvolver. E para mim a base tem 3 steps que são fundamentais: é a captação, o desenvolvimento e a transição ao futebol profissional. Então a transição ela está muito alinhada ao futebol profissional. Tem inclusive o Brax trouxe o Yubel para poder estar ali no dia a dia, que é um profissional é um auxiliar do futebol profissional que está no dia a dia conosco. E a questão da captação a gente tem sido bem agressiva. Nós vamos fechar algumas parcerias com alguns clubes aqui em Minas. Nós vamos ampliar até o final do ano mais 2 ou 3 scouts, e nós já começamos a implementação do Campo dos Sonhos, que é um projeto que eu acho fundamental. A gente precisa estar dentro da periferia aqui de Belo Horizonte. Eu vejo um número pequeno de atletas nascidos em Belo Horizonte, protagonistas dentro do Galo. Isso é um número muito pequeno. Então a gente já startou esse processo. São 24 comunidades, são mais de 4.000 crianças que estão sendo atendidas. Até agora mais de 10 já foram visitadas, e dentro da comunidade mesmo, o Hernani é o embaixador. Já temos 3 atletas aprovados que saíram dessas comunidades, e aquele atleta que tem pouca oportunidade, o clube está viabilizando inclusive um auxílio para deslocamento para esses atletas. Então, mas é um trabalho de médio e longo prazo. Então a gente vai fazer primeiro o nosso dever de casa aqui em Belo Horizonte. Tem atleta de potencial em Belo Horizonte, a gente precisa estar chegando esse atleta, e depois a gente vai expandir cada vez mais para o cenário nacional. Sensacional, né, gente? Eu venho falando com vocês, elogiando essa questão da base, porque realmente é uma modificação, é um novo status quo, é uma nova vida, é um novo preceito, e eu acho que a gente precisa de mais disso. Eu acho que isso, gente, é fundamental. Sabe, é fundamental. Eu acho que nós estamos na caminhada correta. Nós estamos correndo pro mar, irmão. Nós estamos... mas a base sub-20 do Atlético é uma porcaria. Mas é uma coisa que veio lá de trás. E agora esse cara entrou, tá contratando muito, tá fazendo diferente, tá contratando scout, tá pedindo dinheiro. Ou seja, o cara tá trabalhando legal. Bom, vamos falar do Hulk, né? O Rodrigo Caetano deu um relato, gente. E eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção sobre quem é o Hulk para o Rodrigo Caetano. Então, assim, eu acho muito legal. Escutem esse áudio, que eu acho que ele é fundamental. Olha só. Rodrigo, dá pra dizer que depois que você foi campeão brasileiro com o Galo, na minha cabeça, assim, o jogador que tu dirigiu que mais jogou bola numa temporada foi o Hulk, cara? Ele tá entre, sem dúvida alguma, um dos jogadores mais importantes com os que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar. Ele 12 no Fluminense aí, né? Muita gente. Não, como eu disse, vale pra clube também, né? Cada um deles, no Inter também, que a gente foi vice-campeão, chegamos lá numa situação difícil. Tem um D'Alessandro da vida, que é meu amigo até hoje. Tem os seus ícones, né? Em cada um dessas equipes, e eu tenho esse carinho guardado no coração. Mas o Galo e o Hulk, ele representa, porque eu chego no Atlético,
termina o meu contrato com o Internacional e é aquele ano ainda que o campeonato termina no ano seguinte. Foram 9 rodadas. Pandemia, né? E o Hulk não podia jogar, tinha terminado o contrato com ele na China. E a gente conseguiu contratar ele no final de janeiro, por aí. E ele só foi estrear no Galo em março, né? Porque em fevereiro ainda tinha Campeonato Brasileiro. E ele chegou ainda, pagou um preço por uma adaptação, não começou muito bem o Campeonato Mineiro. E ele é um cara que se cobra demasiadamente. É absurdo o quanto ele se cobra performance. Incrível, e ele, né? por vezes, eu tive que acalmá-lo, dizer que era natural isso, calma, não, mas... Tornou-se um grande amigo, o qual eu tenho uma admiração profunda. Não só aquilo que eu falo, a gente que convive no dia a dia, você tem que... A parte humana é fundamental. Eu digo para quem muitas vezes chega no futebol. O futebol não é ciências exatas. Então, nós temos que considerar os números, considerar as análises que hoje estão cada vez mais em voga, são fundamentais e importantes. Mas nunca nos esquecemos que o nosso produto é gente. Isso. Nossos produtos são seres humanos, tá? Cada um com seu período de adaptação, uns mais, outros menos, com as suas dificuldades, com as suas famílias. Pode calcular errado. Senão daqui a pouco a gente fica na tomada de decisão se vai contratar o Bruno Betão só nos números, e não é só isso. Aliás, nunca foi só isso. E o Hulk foi, eu acho que ele casou perfeitamente, foi a primeira contratação, assim, daquele time que já estava bem montado. Depois trouxemos o Nath Fernandes também, que casou mais ainda, porque deu muitos passes pro Hulk. E assim, o Hulk é meu amigo pessoal até hoje. A gente fala muito eu repito assim que um atleta hoje, ele aumentou muito esse período de atividade dele. A longevidade, né, da profissão, ela vai muito do quanto você se cuida antes. Uma vez eu ouvi de um amigo, né, um cara do meio, que disse que um atleta de futebol é meio que nem um carro. Se você não fizer a revisão do teu carro, ele não vai chegar a 100 mil quilômetros. Não vai. Não vai. Tem um potencial. Você tem que deixar ele pronto para o potencial. Faz regularmente as revisões, cuida dele direitinho. É que nem o corpo de um atleta. Se ele estiver ali, tendo aquela disciplina, sendo realmente cuidado com a alimentação, sono, descanso, blá, blá, ele vai além. Não tem jeito. E o Hulk é esse caso. Cara, impressionante, né? É impressionante. Bom, daí... Tinha o Hulk treinando, cara, lá. Outro que eu peguei no início da minha carreira, lá antes de ir pro Grêmio, lá no RS, que é o Thiago Silva, que ontem jogou. É outro exemplo. É literalmente um monstro. O próprio Fábio, quer dizer, os caras não vão além por acaso. É porque se cuidam. Voltando, a gente vai entrar na reta final já do nosso papo. Isso é verdade, né, cara? É o cuidado, é a forma de ser, a forma de agir do Hulk que deixa ele sempre em excelente nível, sempre pronto pro combate, sempre apto pra combater. Bom, vamos pra excelente notícia, né, gente? Ontem eu recebi a informação de que o Atlético essa semana aqui tá todos os atrasados, tá? Salário, imagem, o Galo vai pagar o salário no dia, né? É dentro da semana, na verdade, não amanhã, porque teoricamente vence amanhã, né? Segunda-feira. Mas que o Atlético vai quitar tudo dentro da semana, salários, imagens, tudo, e o Atlético vai trazer jogadores, aí eu vou falar isso daqui a pouco, com tudo em dia. Por quê? Porque o Atlético teve alguns recebimentos, alguns valores que caíram de clubes que estavam devendo, aquela coisa toda, que tinham que pagar, recebimento de patrocinadores, recebimento de um monte de coisa, e que o Atlético vai pôr em dia. E isso é uma notícia excelente, tá? Que a gente traz para vocês aí. Isso é fundamental até para você contratar, cara. Porque quando você vai pensar assim, não, a gente precisa contratar, a gente precisa movimentar no mercado, a gente precisa fazer, e você tá devendo jogadores, pega mal. Os caras vêm e falam assim, mas peraí, vocês estão contratando fulano, vocês estão devendo a gente. Isso não é legal, os caras começam a ficar com uma vontade para jogar, os caras começam a ficar com pouca vontade de mostrar trabalho. Então, para nós, excelente notícia, eu tô bastante feliz, bastante satisfeito que nós teremos reforços e o maior reforço que a gente tem é o tal do salário em dia. Bom, vamos falar de Rubens, cara, e proposta. Olha, uma outra informação que chegou para mim é que deve chegar uma proposta pro Rubens nos próximos 10 dias, tá? O Atlético aguarda o empresário, parece, não sei se é um empresário, um intermediador, eu não entendi direito, mas que uma pessoa ligada à carreira, né, do Rubens, não é ligada à carreira do Rubens, tá? É ligada ao futebol russo, tem interesse no Rubens, parece que é um intermediário e vai fazer uma proposta e vai abrir uma negociação com o empresário do Rubens e com o Atlético, tá? Pela informação que eu obtive, aí agora tá certinha, né, porque eu me confundi aqui, pela resposta que eu tive, pela pergunta que eu pude fazer, eu falei o seguinte, por que tudo isso começou? Eu falei, cara, o tempo todo vocês falam de venda de atletas, eu tô vendendo, vocês vendendo periférico, vai ter venda de um grande jogador? Aí ele me citou o caso do Rubens, tá? Coelho não chegou nada, Lianco, eles esperem que chegue alguma coisa, mas nada que tire do Atlético, né? Parece que também estavam falando de proposta pro
como é que é o nome do menino, gente? Pro Natanael, né? Que há interesse de alguns clubes, ou sondagens de alguns clubes sobre o Natanael, mas que eles estão aguardando mesmo uma proposta pro Rubens essa semana. Bom, vamos ver se vai chegar ou se não vai chegar alguma coisa pro Rubens, não é mesmo? Última cartada pelo Ranier vai ser dada também essa semana. O Atlético planeja fazer uma proposta formal ao jogador, né? Já sabe o quanto que o Real Madrid quer, não é coisa alta que o Real Madrid quer para poder tirar o jogador de lá por empréstimo. O Ranier é que tá não querendo vir, porque ele quer pegar, se ele ficar mais um ano de Real Madrid, são 4 anos seguidos, ele tem direito a um passaporte europeu, o que daria ele direito de não ser jogador de estrangeiro, e ele gostaria disso. Eu fico me perguntando o que faz crer ele que não ser, ele ter esse passaporte, mas porque pelo futuro eu posso até voltar pro Brasil, mas depois eu não vou ser jogador de estrangeiro na Europa. Meu irmão, com o futebol que você tá apresentando, você não volta mais pra Europa, não. Você pode vir aqui pro Atlético e jogar barbaridades. Você pode vir para um Flamengo e voltar e jogar assim que você nunca jogou por lá, que é futebol americano ou futebol árabe. Acabou a carreira sua na Europa. Você teve muitas oportunidades. Eu não consigo entender o que passa na cabeça desse cara, que ele fica assim, não, vou pegar um passaporte aqui, não, porque depois eu posso vir pra cá, que você é rico, você é milionário, você sempre vai poder frequentar a Europa. Você foi ganhando 1 milhão aí na Europa. Então, assim, não tem esse erro. O Atlético planeja fazer essa última cartada. Bom, eu acho que é uma boa, não é ruim não. Se o Atlético conseguir trazer jogador, mais um meia de criação, não é craque, não acho nada demais nele, mas acho que pode ajudar o Galo sim. E nessa semana, deixa eu só colocar a minutagem aqui, esta semana nós devemos ter um reforço, tá? O Atlético tá agilizando a contratação de um jogador, tá certo? Do setor defensivo, zagueiro, e acho que a coisa vai andar, tá? Ontem eu vi um cara postando, no sábado, um cara postando sobre o cara que mexe com aquelas casas, e aí eu peguei o print, mandei pra uma pessoa que é da minha confiança, e a pessoa falou assim, ó, tem uma negociação bem avançada mesmo. Tem uma negociação bem avançada mesmo, mas não só uma, duas. Só que uma tá mais avançada do que a outra. Na semana que vem teremos novidades. Semana que vem, essa semana agora de segunda em diante. Cara, tô satisfeito, porque nós estamos precisando muito de reforço. Quanto antes chegar pro Cuca, melhor. Se chega, por exemplo, no dia 7, o Cuca ainda treina com esse cara, não para ele jogar pro dia 12, mas a minha preocupação é para ele jogar depois do dia 20, que nós vamos ter uma maratona de Palmeiras, Flamengo, Brasileirão e Flamengo. Não, perdão, é assim, ó. Palmeiras, Flamengo, Brasileirão, que eu acho que é o Red Bull Bragantino, e Flamengo. 5 jogos dificílimos, 5 jogos de cabeça. Pegar o Palmeiras pelo Brasileirão, o Flamengo pelo Brasileirão. Você vai pegar depois o Flamengo pela Copa do Brasil, salvo engano, Red Bull Brasileirão lá em cima e Flamengo. Ou seja, velho, com certeza esses 5 jogos vão ser os jogos mais massacrantes do Galo na temporada. Então nós precisamos ter o elenco reforçado. Então se chega esse reforço semana que vem, a gente já fica um pouco mais garantido, não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu volto mais tarde com mais conteúdo de Galo pra você. Valeu, tamo junto, um abraço!